Pra onde você tá indo? Tá, eu sei que nessa quarentena, ou seja lá como você chame, esse período infinito em que a pandemia foi devagarinho sendo absorvida pela nossa rotina, pelo nosso cotidiano, sei que nesse período você não deve ter saído muito. Eu também não. Apesar de que as coisas mudaram um pouco desde que tudo isso começou. Hoje já é mais normal, mais aceitável ver pessoas na rua, todas de máscara, distantes umas das outras ainda. Mais ou menos, né? Tem lugar que não. Mas tem sido um longo período, mais longo do que qualquer um podia imaginar, de se recolher, de ficar em casa, de se isolar. Ainda assim, eu resolvi manter o que eu tinha planejado para essa temporada de Bobagens Imperdíveis, que era explorar o tema jornadas. E é difícil falar de viagens num ano em que isso praticamente não foi possível, mas que talvez fosse necessário para eu, pelo menos, mandar a minha cabeça para outros lugares. Eu sei que eu prometi lá no primeiro episódio da temporada, Viagem no Grão de Poeira, que eu não ia mais falar de quarentena nesse podcast. Pois eu menti. Eu vivo te falando, né, que não é pra acreditar em tudo que eu falo. Pois é. E seria inevitável trazer aqui de volta esse contexto, quarentena, pandemia, porque foi nele que eu escolhi contar essas histórias que eu trouxe essa temporada. Foi nesse contexto que a temporada foi escrita. E aqui eu resolvi falar um pouco desse percurso. Eu aprendi com um amigo meu, escritor, tradutor também, Fábio Fernandes, que em relação ao processo criativo, a gente pode dividir, assim, de uma maneira bem generalizada, os escritores em dois tipos, em duas categorias. Os planners e os pantsers. Os planners são aqueles que planejam toda a história, que usam escaletas, né, que planejam de fato tudo que vai acontecer na história para só então escrever. E o pantser, que vem de pants, né, de calça, é aquele que senta e escreve. E foi nesse momento que eu descobri que, embora na vida eu queira muito ser planner e ter o controle do máximo de variáveis que eu puder, embora venha uma pandemia, por exemplo, e vire todos os seus planos do avesso, na escrita eu sou uma pantser, muito mais pantser do que planner. Inclusive, as coisas que eu planejo na história tendem a mudar depois que eu escrevo. E foi um pouco essa temporada também. Eu sabia qual era o ponto de partida, mas se eu for pegar a lista dos episódios que eu queria produzir, ficou completamente diferente do que de fato se tornou a temporada. Eu mudei de caminho várias vezes. Eu sei que eu falo desse podcast como é um podcast de escritora, logo ele é escrita também. Eu tô falando aqui, mas ele faz parte de um processo de escrita. A maioria dos episódios são roteirizados porque também fazem parte do meu estudo de como escrever mais perto da fala, mais perto da oralidade. E nisso eu acabei também aprendendo a falar um pouco mais com a estrutura da escrita. É muito doida essas transições que acontecem, porque o meio do caminho surpreende a gente. E foi o que eu resolvi fazer nesse episódio. Eu resolvi dessa vez vir gravar sem um mapa definido. Quer dizer, eu sei o ponto de partida, mais ou menos o que eu quero falar, que é compartilhar alguns pensamentos, algumas reflexões que eu tive nesse tempo escrevendo sobre jornadas. Eu queria fazer isso mais no flow mesmo. Então, assim, eu posso me perder pelo caminho? Sim,
Eu posso garantir exatamente onde a gente vai parar? Não, aí você vai ter que segurar na minha mão e vir comigo. Para onde que a gente tá indo? E sobre se perder, isso me fez lembrar de um texto que tá no livro da Gaia Passarelli, que chama Mas você vai sozinha? É uma pergunta. E eu imagino essa pergunta com essa entonação. E é um livro de crônicas, né? Histórias de uma mulher viajando o mundo, em que ela conta algumas experiências de viagem que ela teve, assim, no mundo inteiro. Tem em vários lugares. Tem ela fugindo de um alce na Califórnia, tem no Brasil, tem nos Andes. E aí uma dessas histórias que eu gosto muito é a Perdidos nas Montanhas de Itatiaia. Gaia, eu vou ter que ler uns trechos aqui dessa história. Acho o texto muito bom. Eu me perco bastante. Me perco andando, pedalando e dirigindo. Me perco na rua, dentro do supermercado, no estacionamento do shopping. Me perco até no meu bairro. Comecei a me perder ainda criança. Na época, sair para andar sozinha não era um problema. Então, toda vez que eu viajava com a família, eu saía para andar, sabendo que ia me perder, mas que ia me achar também. Cresci e continuei andando sozinha e me perdendo. Por gostar muito de andar, eu sempre gostei de fazer trilhas. Tive uma fase trilheira forte aos 20 e poucos anos. Em alguns finais de semana, em vez de ir a festas, ia fazer trilha com meu namorado. Além de subir montanhas buscando céus azuis e cachoeiras, a gente também gostava de fumar maconha. Muita maconha. Foi justamente depois de fumar um baseado no Pico das Agulhas Negras, a 4ª montanha mais alta do Brasil, que me perdi de verdade pela primeira vez. Aconteceu porque decidimos que era uma ótima ideia sair da trilha para tentar alcançar o que do alto parecia ser um lago. De cima da montanha dava para enxergar o caminho com clareza, não era nenhum grande desvio, pensamos. Apenas uma questão de manter o senso de direção. Só que no chão, claro, a história é outra. Muitas rotas com pouca ou nenhuma sinalização. É fácil se perder, ou pelo menos perder o senso de escala e de direção. O que de longe parecia próximo estava, na verdade, a 3 horas de caminhada. O que parecia ser um acesso era um charco. O que parecia uma trilha era a mata, na altura da cintura. Mas vai explicar isso para 2 jovens chapados. Estávamos mergulhados naquela segurança boba da juventude e loucamente apaixonados pela aparência lunar das agulhas negras. Foi nesse caminho, em direção a esse suposto lago, que nem era lago, coisa nenhuma, eles se perderam. Eles já não sabiam mais em que direção ficava a trilha, para onde eles tinham que voltar. E nisso foi escurecendo, foi começando a ficar frio, a água deles já estava acabando, eles tinham que voltar para um caminho que eles não sabiam mais qual era, e isso ainda chapados, sem sinal de celular, sem mapa. E ela ainda faz questão de lembrar e frisar que era 1997, não tinha Google Maps ainda. Então eles foram buscando uma forma de encontrar o caminho de volta e se orientando pelo fluxo do rio, porque eles sabiam que o acampamento ficava perto do rio. Então vamos contra a direção do fluxo do rio. E no meio do caminho eles encontraram com um grupo de evangélicos que também estavam perdidos, tipo um grupo de algum retiro para rezar no meio do mato. Aí você veja, uns se perderam fumando, outros se perderam rezando, dando a mesma, tudo perdido. Então seguiram juntos para tentar encontrar a trilha, acabaram encontrando o caminho de volta para o acampamento, foram resgatados, no final deu tudo certo. Mas achei interessante como caminhos diferentes às vezes acabam dando no mesmo lugar. Para onde que a gente está indo? Uma coisa que eu adoro
nos jogos do Shigeru Miyamoto, né, da Nintendo. São muitas as coisas que eu adoro, mas é como os jogos são baseados em mapas. Pode ver, Mario, Zelda, Donkey Kong, são jogos de tabuleiro. E aí eu tô pensando nas versões mais clássicas, de quando os consoles ainda não tinham toda aquela capacidade gráfica e tal, e era preciso usar a criatividade para simular a tridimensionalidade, usando formas de bidimensionais, usando pixels. Bem, cada jogo desses tem a fase que você vai de um ponto para outro, você tem que pular nos inimigos e tudo mais, mas o índice dessas fases é sempre um mapa. Mostra o personagem em miniatura num cenário visto de cima, como se estivesse num drone, mostrando os mundos por onde o Mario, ou Luigi, ou Diddy Kong passam. E isso tem a ver com a visão dele do que é uma aventura, do que ele quer fazer quando ele conta uma história, que é envolver o jogador nessa sensação de que ele está explorando um lugar desconhecido pela primeira vez. Eu até falei disso no segundo episódio dessa temporada, A Revolta em Andar Só, que eu conto essa história do Miyamoto. E aí tem um outro jogo em que isso é ligeiramente diferente, que me marcou muito, que foi no jogo Ocarina do Tempo, de Zelda, em que a aventura começa, você é o herói, né? E na tela do mapa, você tem à sua disposição um mapa todo nublado. Não dá pra ver o que tem no mapa. A única coisa que você consegue ver é a sua vila. É o seu lugar familiar, é onde você já tá. Então, pra desbloquear as outras áreas do mapa, você tem que sair de casa. Você tem que ir explorar aquele mundo para esses lugares aparecerem. E eu lembro do quanto isso me enchia de ânimo para ver o que tinha naqueles territórios ocultos, que tipo de aventura me esperava, mas ao mesmo tempo dava uma ansiedade também, porque não dava para prever, não dava para saber o que vinha por aí. Dava pra saber o que eu tinha pela frente. Eu ia ter que caminhar pra descobrir. Eu ia ter que passar pelos lugares pra de fato vê-los. E aí tem um livro que eu comecei a ler na quarentena, que é da Rebecca Solnit, que é a mesma autora de um livro que fez muito sucesso aqui no Brasil, que é Os Homens Explicam Tudo Pra Mim. Mas o que eu li se chama Wanderlust. Wanderlust é um termo em alemão que significa um intenso desejo de vagar por aí, de viajar, de meter o pé. E esse livro tem várias histórias e tem muitas frases, muitas citações de outros autores a respeito de andar, a respeito de caminhar. Tem um momento do livro que ela fala de labirintos, que é incrível. Ela estava falando sobre peregrinação religiosa, e como seguir um caminho é meio que incorporar essas pessoas que vieram antes de nós, que já traçaram aquele caminho. E quando ela tá falando disso, ela começa a contar de uma vez que ela tava caminhando e assim, perto de uma igreja, ela tá andando e ela vê tem um espaço assim aberto, e nesse espaço ela vê uma novidade. Ela já tinha passado por lá algumas vezes, e dessa vez ela vê que tinha um labirinto com paredes de cimento, um labirinto circular, que são 11 círculos, um dentro do outro, e o caminho é traçado ali dentro, até chegar no miolo desses 11 anéis, em que tem um desenho de uma flor de 6 pétalas. E ela fala, vou entrar nesse labirinto. E aí ela entra no labirinto e começa a narrar nesse trecho aqui, que vou ler numa tradução livre minha. O circuito era tão imersivo que eu perdi de vista as pessoas que estavam por perto. Eu mal conseguia ouvir
o som do tráfego e os sinos da igreja anunciando 6 da tarde. A primeira passagem, logo após a entrada, quase alcançava o centro dos 11 anéis, então se virava e serpenteava de volta, ia para perto e para longe desse centro, nunca tão perto quanto a promessa inicial, até que o caminhante desacelerasse e mergulhasse na jornada, o que mesmo num labirinto com uns 12 metros de diâmetro como aquele, poderia levar um quarto de hora ou mais. Aquele círculo se tornou um mundo sob cujas regras eu vivia, e foi então que eu entendi a moral dos labirintos. Às vezes você tem que ficar de costas para o seu objetivo, para alcançá-lo. Às vezes você está o mais distante quando você está mais perto. Às vezes o único caminho é o mais longo. Foi de tirar o fôlego perceber que no labirinto metáforas e significados podem ser expressos espacialmente. E que quando você parece o mais distante do seu destino final, é quando você repentinamente chega, parece uma verdade muito simples de ser dita em palavras, mas uma muito profunda de se encontrar com seus próprios pés. Tem coisas que a gente só vai saber caminhando. Porque não existe exatamente um caminho até que a gente o faça, até que a gente o percorra. Mas vem aquela pressão de saber para onde a gente está indo, de fazer certo, de não pisar em falso, de ter toda a motivação bem desenhada, de ter tudo bem planejado, para ter certeza de onde a gente está colocando os pés. Mas às vezes é o medo de ficar perdido que faz a gente paralisar. E aí muitas caminhadas acontecem só na esteira da nossa mente. E o andar mesmo a gente vai adiando. E aí releve que é o meu lado Pentzer falando. O meu lado que senta, escreve e deixa se levar um pouco pelo improviso. Porque só colocar os pés na estrada quando tem a segurança de qual é exatamente o caminho que eu vou percorrer. O caminho pode nos ensinar tanto quanto os mapas. Claro que tem os riscos. O tombo pode ser doloroso ou pode ser constrangedor, feito uma videocassetada ou um meme. Mas o meio do caminho, às vezes, é o que mostra por que a gente está caminhando. Então eu queria deixar aqui uma proposta, um exercício, quem sabe, para você aproveitar aí o final de semana em casa, mais um. Se você olhar para trás, para a sua jornada que você fez até chegar até aqui, como seria um mapa? Como você desenharia esses momentos importantes que passaram como se fosse um jogo de tabuleiro? Que pontos seriam esses? Quais os caminhos você fez? Porque às vezes a sensação de estar perdido é só a certeza de estar caminhando, indo para algum lugar, que às vezes a gente ainda não sabe qual é. Mas quando a gente olha para trás, é que a gente começa a ter uma ideia da história que está se formando. Para onde você está indo? Eu sou a Aline Valek e você ouviu o último episódio da temporada de Bobagens Imperdíveis. E eu queria agradecer especialmente você que ouviu, você que compartilhou, você que divulgou nas suas redes, que mandou para os amigos, que indicou para a mãe, que ouviu com o pai, que levou para a sala de aula. Isso significa muito, isso significa demais, porque essas histórias eu estou escrevendo para serem polinizadas por aí. E você é que ajuda a fazer isso. Então fica também o agradecimento mais que especial para os meus apoiadores e apoiadoras. Não vou citar todos os nomes aqui, a lista é longa, mas esses nomes estão sempre no meu coração e na descrição dos episódios. Muito obrigada a você que
investe para que eu continue escrevendo e pesquisando e contando mais histórias aqui para você, seja nesse podcast ou nos meus outros trabalhos, na newsletter, no blog, nos livros. E tudo você encontra em alinevalek.com.br, essa minha trajetória até aqui. Lembrando que esse podcast não conta com o apoio de nenhuma grande empresa de comunicação, não tem nenhuma grande empresa aqui por trás. Esse podcast conta com o seu apoio, que você pode deixar lá na minha página do Apoia-se, apoia.se/AlineValek. Em breve eu volto com mais bobagens imperdíveis. Até mais e lembre-se, nunca, jamais confie na narradora. Um beijo.